do Oceano Atlântico, existe uma região que, por décadas, tem desafiado a lógica, a ciência e a imaginação humana. Um lugar onde navios desaparecem sem deixar rastros, aviões somem dos radares e histórias inexplicáveis atravessam gerações. Esse lugar ficou conhecido mundialmente como o Triângulo das Bermudas. Muito além de um simples ponto no mapa, o Triângulo das Bermudas se transformou em um símbolo do desconhecido. Cada relato de desaparecimento alimenta ainda mais o mistério, levantando perguntas que até hoje não possuem respostas definitivas. Seria apenas coincidência, erro humano ou algo que foge completamente à compreensão? Desde os primeiros registros, essa área passou a ser cercada por teorias que vão do científico ao sobrenatural. Bússolas que enlouquecem, tempestades que surgem sem aviso e viagens que nunca chegam ao destino final. Tudo isso contribuiu para criar uma aura de medo e fascínio ao redor dessa região. Mas afinal, o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas? Por que tantos casos estranhos estão ligados a esse mesmo local? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse enigma, explorando fatos, relatos e teorias que transformaram o Triângulo das Bermudas em um dos maiores mistérios da história da humanidade. Prepare-se, porque a partir de agora, entramos em um território onde a realidade e o inexplicável parecem se encontrar. O Triângulo das Bermudas não é um lugar oficialmente reconhecido nos mapas, mas sua localização é amplamente conhecida e debatida. Ele se forma no Oceano Atlântico Norte, ligando 3 pontos principais: a Ilha das Bermudas, ao norte, a cidade de Miami, na Flórida, a oeste, e a ilha de Porto Rico, ao sul. Dentro dessa área aparentemente comum, acontecimentos fora do normal passaram a ser registrados ao longo dos anos. O que torna essa região ainda mais intrigante é o fato de ser uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo. Navios cargueiros, embarcações menores, aviões comerciais e militares cruzam esse trecho do oceano diariamente. Ainda assim, mesmo com tecnologia avançada e rotas bem estabelecidas, diversos desaparecimentos continuam associados a esse local específico. Além do intenso tráfego, o Triângulo das Bermudas é cercado por condições naturais extremas. Correntes marítimas poderosas, como a corrente do Golfo, atravessam a região em alta velocidade. O clima pode mudar de forma brusca, com tempestades se formando em questão de minutos, dificultando a navegação e a orientação. Outro detalhe que intriga pesquisadores é o comportamento incomum dos instrumentos de navegação. Relatos históricos falam de bússolas que deixam de apontar para o norte magnético, causando desorientação em pilotos e navegadores. Para muitos, isso seria apenas uma anomalia natural. Para outros, um sinal de que algo não comum acontece ali. É justamente essa combinação de localização estratégica, fenômenos naturais intensos e relatos inexplicáveis que faz o Triângulo das Bermudas desafiar a lógica. Um ponto do oceano, que à primeira vista parece normal, mas que esconde condições capazes de confundir até os navegadores mais experientes. Os primeiros relatos sobre acontecimentos estranhos no Triângulo das Bermudas surgiram muito antes de o local receber esse nome. Registros históricos indicam que navegadores já relatavam fenômenos incomuns desde a época das grandes navegações. Cristóvão Colombo, por exemplo, mencionou em seus diários luzes estranhas no horizonte e comportamentos incomuns da bússola enquanto cruzava o Atlântico. Com o passar dos séculos, outros marinheiros começaram a relatar histórias semelhantes. Navios que desapareciam sem sinais de destroços, tripulações que nunca eram encontradas e embarcações abandonadas, ainda flutuando, mas completamente vazias. Esses relatos, muitas vezes tratados como exageros ou lendas do mar, começaram a se acumular de forma preocupante. No início do século XX, os casos passaram a ganhar mais atenção. O avanço da navegação marítima e aérea trouxe registros mais detalhados, tornando difícil ignorar os desaparecimentos. Um dos episódios mais citados foi o sumiço de navios cargueiros que simplesmente deixaram de responder a chamados de socorro enquanto atravessavam a região. À medida que esses acontecimentos se repetiam, o mistério começou a se consolidar. O que antes eram histórias isoladas passou a formar um padrão inquietante. Sempre a mesma área do oceano, sempre circunstâncias semelhantes, e na maioria das vezes, nenhuma explicação concreta. Foi assim que os primeiros relatos misteriosos lançaram as bases para a fama sombria do Triângulo das Bermudas. Um lugar onde o mar parecia engolir embarcações e segredos, dando início a uma das maiores lendas da história moderna. Com o avanço da tecnologia e da comunicação, os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas deixaram de ser apenas boatos entre marinheiros e passaram a chocar o mundo inteiro.
Um dos casos mais famosos aconteceu em 1945, quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Voo 19, desapareceram durante um treinamento de rotina. Pilotos experientes relataram pelo rádio que suas bússolas não funcionavam corretamente e que estavam completamente desorientados. Pouco depois, o contato foi perdido para sempre. O mais inquietante é que um avião de resgate, enviado para procurar o esquadrão desaparecido, também sumiu sem deixar vestígios. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhuma explicação definitiva foi dada. O caso ganhou manchetes internacionais e consolidou o Triângulo das Bermudas como um local verdadeiramente perigoso e inexplicável. Outro episódio marcante foi o desaparecimento do navio cargueiro USS Cyclops. A embarcação levava mais de 300 pessoas a bordo e simplesmente nunca chegou ao seu destino. Não houve pedido de socorro, não houve sinais de ataque ou mau tempo extremo registrado na época. Até hoje, esse é considerado um dos maiores mistérios da história naval dos Estados Unidos. Além desses casos famosos, dezenas de outros navios e aviões desapareceram em circunstâncias semelhantes. Alguns foram vistos pela última vez navegando em condições aparentemente normais. Outros chegaram a enviar mensagens confusas antes de sumirem. Em muitos casos, quando algo era encontrado, os destroços surgiam a quilômetros de distância, como se tivessem sido deslocados por forças desconhecidas. Esses desaparecimentos chocaram o mundo não apenas pelo número de vítimas, mas pela total ausência de respostas claras. Cada novo caso reforçava a sensação de que o Triângulo das Bermudas não era apenas uma rota perigosa, mas um lugar onde as regras normais da realidade pareciam não se aplicar. Em meio a tantos desaparecimentos sem explicação, alguns poucos relatos de sobreviventes ajudaram a aumentar ainda mais o mistério do Triângulo das Bermudas. Pessoas que conseguiram atravessar a região afirmam ter vivido experiências perturbadoras, difíceis de explicar apenas com lógica ou ciência. Muitos navegadores contam que, de repente, o mar ficou completamente calmo, como se o tempo tivesse parado. Logo depois, uma névoa espessa tomou conta do horizonte, reduzindo drasticamente a visibilidade. Alguns descrevem essa névoa como estranhamente silenciosa, causando uma sensação intensa de isolamento e medo. Pilotos que sobrevoaram a área relatam falhas simultâneas em vários instrumentos de navegação. Bússolas girando sem controle, rádios mudando de frequência sozinhos e relógios marcando horários incorretos. Em alguns casos, os tripulantes afirmaram ter perdido completamente a noção de tempo, acreditando ter passado apenas alguns minutos, quando na verdade horas haviam se passado. Há também relatos de mudanças repentinas no clima. Céus limpos que se transformam em tempestades violentas em questão de segundos, com ventos fortes e ondas gigantes surgindo sem qualquer aviso prévio. Sobreviventes afirmam que essas condições extremas parecem surgir e desaparecer de forma anormalmente rápida. O mais intrigante é que muitos desses relatos são semelhantes entre si, mesmo vindos de pessoas diferentes, em épocas distintas. Sensação de desorientação, silêncio absoluto, falhas nos equipamentos e uma impressão constante de estar sendo observado. Para alguns, tudo isso pode ser explicado por fenômenos naturais ainda pouco compreendidos. Para outros, esses testemunhos são provas de que algo muito além do normal acontece naquela região. Esses relatos de sobreviventes não trazem respostas definitivas, mas reforçam uma certeza inquietante. Quem passa pelo Triângulo das Bermudas nunca esquece a experiência. Diante de tantos relatos e desaparecimentos, a ciência passou a buscar explicações racionais para os mistérios do Triângulo das Bermudas. Uma das teorias mais aceitas envolve as condições climáticas extremas da região. Tempestades tropicais, furacões e mudanças repentinas no tempo podem surgir rapidamente, pegando navegadores e pilotos desprevenidos. Outra explicação importante está nas correntes marítimas. A corrente do Golfo, uma das mais fortes do planeta, atravessa o Triângulo das Bermudas em alta velocidade. Ela é capaz de arrastar destroços por quilômetros em pouco tempo, o que explicaria a dificuldade em encontrar restos de navios ou aeronaves desaparecidas. Há também a questão dos erros humanos. Muitas rotas passam por essa região, e pequenas falhas de navegação podem se tornar fatais. Cansaço, falhas de comunicação, leitura incorreta de instrumentos e excesso de confiança podem levar a decisões erradas, principalmente em condições climáticas adversas. Alguns cientistas apontam ainda para fenômenos naturais raros, como ondas gigantes capazes de surgir repentinamente e engolir embarcações de grande porte. Essas ondas, por muito tempo consideradas lendas,
hoje já são comprovadas e podem explicar o desaparecimento rápido de navios sem tempo para pedidos de socorro. Outra teoria científica envolve campos magnéticos. Em certos pontos do planeta, o norte magnético e o norte verdadeiro podem se alinhar ou se comportar de forma diferente, causando confusão em bússolas mais antigas. Essa desorientação poderia ter contribuído para muitos acidentes ao longo da história. Apesar dessas explicações, a ciência reconhece que nem todos os casos foram completamente esclarecidos. Ainda assim, as teorias científicas mostram que o Triângulo das Bermudas pode ser menos sobrenatural do que parece, e mais um local onde forças naturais extremas se encontram, criando um cenário perigoso e imprevisível. Mesmo com as explicações científicas, o Triângulo das Bermudas continua alimentando teorias que vão muito além da lógica conhecida. Para muitos, os fenômenos registrados na região não podem ser explicados apenas por clima, correntes marítimas ou erro humano. É aí que surgem as teorias sobrenaturais. Uma das mais populares envolve a existência de portais dimensionais. Segundo essa ideia, o Triângulo das Bermudas seria um ponto onde o espaço e o tempo se distorcem, fazendo com que navios e aviões sejam transportados para outras dimensões, épocas ou até realidades paralelas. Isso explicaria desaparecimentos sem destroços e relatos de perda de tempo vividos por sobreviventes. Outra teoria bastante conhecida fala sobre a lendária Atlântida. Alguns acreditam que restos dessa civilização avançada estariam submersos na região e que sua tecnologia, ainda ativa, poderia interferir em campos magnéticos, instrumentos de navegação e até na própria matéria. Cristais energéticos e fontes de poder desconhecidas seriam responsáveis pelos fenômenos observados. Há também quem defenda a hipótese de atividade extraterrestre. Segundo essa teoria, o Triângulo das Bermudas seria uma área de interesse para seres de outros mundos, funcionando como ponto de observação, captura ou experimentação. Luzes estranhas no céu, objetos submersos não identificados e falhas simultâneas em equipamentos reforçam essas crenças para os defensores dessa ideia. Outra explicação sobrenatural envolve energias desconhecidas da Terra. Linhas Ley, que seriam alinhamentos energéticos espalhados pelo planeta, supostamente se cruzariam na região do Triângulo das Bermudas, criando um ponto de intensa instabilidade energética capaz de afetar tanto máquinas quanto seres humanos. Embora nenhuma dessas teorias tenha comprovação científica, elas continuam fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo. O mistério, o medo do desconhecido e a ausência de respostas definitivas fazem com que o Triângulo das Bermudas permaneça como um dos maiores símbolos do sobrenatural ligado aos oceanos. Atualmente, a ciência olha para o Triângulo das Bermudas de forma muito mais cautelosa e racional do que no passado. Com o avanço da tecnologia, do monitoramento por satélites e dos sistemas modernos de navegação, muitos dos casos antes considerados inexplicáveis passaram a ter explicações mais claras e fundamentadas. Pesquisadores afirmam que a maioria dos desaparecimentos pode ser atribuída a fatores já conhecidos, como condições climáticas extremas, falhas mecânicas, erros humanos e a intensa movimentação de correntes marítimas. Estudos mostram que o número de acidentes na região não é maior do que em outras áreas igualmente movimentadas do oceano. Além disso, a navegação moderna reduziu drasticamente problemas causados por desorientação magnética. Sistemas como GPS, radares avançados e comunicação em tempo real tornaram viagens aéreas e marítimas muito mais seguras, diminuindo significativamente os riscos que existiam décadas atrás. Outro ponto importante levantado pela ciência é o exagero midiático. Muitos casos foram associados ao Triângulo das Bermudas, sem sequer terem ocorrido dentro da área delimitada. Outros simplesmente foram resultado de registros incompletos, notícias distorcidas ou interpretações equivocadas de eventos naturais. Ainda assim, a ciência reconhece que o oceano continua sendo um ambiente imprevisível. Fenômenos extremos, mudanças rápidas no clima e forças naturais poderosas ainda representam riscos reais. O que mudou foi a capacidade humana de entender, prever e lidar melhor com esses desafios. Hoje, o Triângulo das Bermudas é visto menos como um local sobrenatural e mais como um exemplo de como o desconhecimento, somado ao medo e à imaginação, pode transformar eventos reais em grandes mistérios. Mesmo assim, seu nome continua despertando curiosidade e fascínio, mantendo viva uma das histórias mais intrigantes do mundo moderno. Mesmo com avanços científicos, explicações racionais e tecnologia de ponta,
O Triângulo das Bermudas ainda carrega uma aura de mistério difícil de ser ignorada. Há casos que permanecem sem respostas definitivas, registros incompletos e relatos que não se encaixam perfeitamente em nenhuma teoria conhecida. O oceano é vasto, profundo e em grande parte inexplorado. Muitas áreas do fundo do mar ainda são desconhecidas, o que abre espaço para dúvidas e especulações. Cada novo desaparecimento, cada relato estranho ou falha inexplicável, reacende o interesse e reforça a sensação de que nem tudo foi totalmente esclarecido. Além disso, o fator humano desempenha um papel importante. O medo do desconhecido, a curiosidade natural e a necessidade de respostas fazem com que o Triângulo das Bermudas continue vivo no imaginário popular. Filmes, livros, documentários e relatos na internet mantêm o tema em constante debate, misturando fatos reais com hipóteses intrigantes. Para alguns, o mistério já foi resolvido pela ciência. Para outros, ainda existem segredos ocultos sob as águas do Atlântico, esperando para serem descobertos. Essa divisão de opiniões é o que mantém o Triângulo das Bermudas relevante, mesmo décadas após seus casos mais famosos. Talvez o verdadeiro mistério não esteja apenas nos desaparecimentos, mas na capacidade que esse lugar tem de nos lembrar que o planeta ainda guarda enigmas. E enquanto houver perguntas sem respostas, o Triângulo das Bermudas continuará desafiando certezas e alimentando a imaginação humana. O Triângulo das Bermudas permanece como um símbolo do desconhecido. Um lembrete de que, apesar de todo o avanço da ciência e da tecnologia, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. Ao longo do tempo, fatos, relatos e teorias se misturaram, criando uma história que atravessa gerações e continua despertando fascínio. Talvez algumas respostas já tenham sido encontradas, talvez outras jamais sejam reveladas. O oceano guarda seus segredos em silêncio, e nem sempre estamos preparados para compreendê-los por completo. Entre explicações científicas e hipóteses sobrenaturais, cada pessoa acaba formando sua própria verdade sobre o que realmente acontece naquela região. O mais importante é lembrar que o mistério faz parte da essência humana. É ele que nos impulsiona a questionar, investigar e imaginar. O Triângulo das Bermudas, mais do que um local no mapa, representa essa eterna busca por respostas diante do desconhecido. E agora, fica a pergunta: o Triângulo das Bermudas é apenas um conjunto de coincidências naturais, ou algo além da nossa compreensão? Deixe sua opinião, compartilhe suas teorias e continue explorando conosco os enigmas que o mundo ainda esconde.